Olá, pessoal. Estamos ao vivo com o programa Insights Transformadores, transmitido de forma simultânea no YouTube do Instituto da Transformação Digital, no Facebook do Instituto, no meu perfil pessoal no LinkedIn e na minha página pública também no Facebook. Estamos aqui com Fabrício Winter, da Boanerges Consultoria e Inteligência, um dos maiores especialistas em PIX, né? Essa semana, já estamos há bastante tempo no mercado falando sobre isso, fomos impactados com alguns números assustadores, a gente estava conversando antes, inclusive, sobre o número, eu tenho certeza que eu vou errar o número que eu vi ontem, né? Já são mais de 3 milhões de cadastros no PIX. Então, Fabrício, seja bem-vindo. Nossa ideia é trazer informação útil para o mercado, a gente todo dia analisa uma notícia que é destaque em todos os canais, todos os veículos, e a gente quer analisar por dentro um pouco mais essa notícia e trazer informação para o nosso mercado. A gente viu que a grande mídia tem falado muito do PIX para uso do consumidor, né? E a gente quer discutir um pouco sobre a questão do PIX para as empresas. Quais são as vantagens, desvantagens? Então, fica à vontade para te apresentar, contar um pouquinho da história da Boanerges e qual é a tua atuação nesse mercado que, para a grande maioria, é bastante novo, né? Perfeito, Paulo. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer poder participar do programa de vocês, que é referência já em inovação, e a gente ficou muito feliz, não só pelo convite, mas pela escolha do tema também, porque, como você disse, todo mundo olhando para o PIX com muita atenção para a pessoa física, que, de fato, né, assim, é uma trilha nova, tem potencial aqui de inclusão financeira muito grande e certamente vai revolucionar o mundo aqui dos meios de pagamento, mas pouca gente olhando com mais atenção o mundo do PIX nas empresas, e é aqui onde, inclusive, a gente tem visto muita oportunidade de melhoria de processos, de melhoria de geração de maior eficiência para as empresas e até de exploração disso como negócio mesmo, por quem se interessa aqui em atender bem as empresas. Deixa eu aproveitar o gancho, então, para apresentar a Boanerges e Companhia. Nós somos uma consultoria especializada em serviços financeiros, então o nosso mundo hoje é olhar para serviços financeiros, olhar para o mundo de crédito, para o mundo de pagamentos, para o mundo de fidelização, e olhando isso tanto na ótica do consumidor final, daquilo que precisa ser desenvolvido de solução para o consumidor final, quanto nesse mundo também aqui de serviços financeiros voltado para empresas, entre empresas, porque, de novo, essas cadeias elas acabam conversando, e certamente aqui tem muito espaço para a gente apoiar as empresas, né, e apoiar nesse desenvolvimento aqui de novos negócios. Temos mais de 19 anos já de atuação no mercado. Eu, particularmente, tenho 13 anos já de consultoria, sou sócio lá, lidero todos os projetos de consultoria, faço essa integração entre o nosso time interno, o cliente, cuido das entregas dos projetos, cuido das análises de mercado também que a gente faz, e por conta disso, a gente, assim, por dever de ofício, a gente já vem participando dessa discussão sobre PIX, sobre Open Banking, sobre essas mudanças no mercado, a gente acabou se tornando referência nesse segmento, nessa atuação e nesses temas, e fico muito feliz aí de poder estar aqui hoje e poder te ajudar, poder responder as perguntas do pessoal e as perguntas que você tiver também sobre esse assunto. Você me diz aí como eu posso ajudar já desde o início aqui. Não, perfeito. Bom, primeiro, agradecer a disponibilidade, né? A gente sabe que é bem corrido o dia de você, ainda mais nesse período, né? E os nossos convites são sempre assim, né? A gente define normalmente o tema perto do meio-dia, 11 horas, é aquela notícia que está bombando, né? E ontem, quando a gente conversou, foi curioso, a gente está num grupo de pagamentos, né, no Brasil, Payments, e aí eu perguntei, né, eu disse, pô, pessoal, eu quero trazer alguém para o programa, né? Quem que vocês indicam? E aí teve indicações em off, né? A pessoa vai lá, pô, quando tu recebe 3, 4 indicações da mesma pessoa, da mesma empresa, eu digo, bom, né? Não preciso pensar 2 vezes quem que a gente vai convidar. Então, para nós é um grande prazer, a gente tem buscado trazer especialistas da área para poder levar essa informação para o nosso público, né? Então, vamos lá, tem algumas perguntas, o pessoal que estiver assistindo pode encaminhar as perguntas também, estou deixando o link no site no rodapé para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Boanerges, fique à vontade. Minha pergunta, qual o impacto do PIX na vida das empresas, né? Como eu disse no início, a gente está vendo muita gente falando sobre o consumidor final, mas a gente quer ver
como empresa, qual é o impacto disso? Positivo e negativo, se houver. Claro, muito bom. Primeiro, vamos entender, até atualizando o teu número, como você falou no começo lá, no primeiro dia, o Banco Central divulgou o comunicado que tiveram mais de 10 milhões de cadastros de pessoas físicas, né, no Pix, né, de chaves do Pix, né, então é algo que, de fato, veio com tudo, né, para o mercado, entrou bem, assim, tem sido bem aceito também, mas como toda coisa nova, toda novidade, aqui uma trilha nova de pagamento, gera muitas dúvidas. E quando a gente olha para empresas, é interessante a gente pensar aqui que a gente precisa olhar para as empresas com um olhar de cadeia, né, de valor, assim, imaginando que eu tenho na ponta final, aqui na relação com o consumidor, o varejista, e esse aqui também vai ser impactado de alguma forma, mas toda a cadeia para trás dele também tem oportunidade aqui de explorar e de trabalhar com o Pix para poder melhorar os seus processos. E aí a gente está falando de atacadistas, está falando de indústria, está falando de fornecedores de serviços, está falando de fornecedores de insumos até para a indústria, e aí, para a gente segmentar isso de alguma forma, vamos pensar primeiro no varejista que está aqui na ponta final, né? E esse é o cara que o impacto imediato para ele tem a ver com a aceitação de uma nova trilha de pagamento com potencial de ser muito mais barato do que as trilhas de cartão tradicional, crédito, débito, enfim. E aí, com o Pix, ele estando habilitado lá na ponta para receber os pagamentos dele via Pix, ele tende a ter uma redução de custos, e como a gente deve ter uma base de usuários grande também, isso deve trazer um espaço aqui, uma oportunidade para os varejistas. É óbvio que tudo isso tem que vir relacionado com uma experiência do usuário boa, junto com o varejo, para que o varejo tenha sucesso nessa empreitada também. Não adianta querer ter uma solução mais barata na ponta se a experiência for ruim, né, para o usuário. Fora isso, a gente pode pensar na cadeia de pagamentos para trás nessa indústria. Então, esse varejista precisa pagar os fornecedores dele. Hoje, esse mundo todo é feito via TED, via TOC, via boleto, via cheque. Tem muito cheque ainda no mundo das empresas, e o Pix pode certamente ajudar a reduzir custos e tornar esses processos muito mais eficientes também. Imagina que uma empresa grande, para a gente dar um exemplo aqui, tem uma área lá de contas a pagar e a receber, e normalmente nas áreas financeiras das empresas, essas é onde tem um exército de gente para poder fazer conciliação de pagamentos. Tem um monte de pagamento que essa empresa precisa fazer, um monte que ela precisa receber, e esses pagamentos são via boleto, via TED, via cheque, como eu tinha comentado, e você precisa ter um monte de gente para olhar, analisar isso, e ver como é que se está tudo fluindo bem, se os pagamentos certos para as pessoas certas estão acontecendo. A mesma coisa com os recebimentos. E o Pix ajuda, como ele tem um potencial de trabalhar com um QR Code, que pode, dentro dele, ter muito mais informação do que a gente tem disponível hoje, numa trilha lá de código de barras, de um boleto, ele pode facilitar esses processos de conciliação aqui, de pagamentos entre empresas também. Aí, claro que nem tudo é uma maravilha, né? Como você falou, tem a parte de desafio também com isso, e para fazer isso, essas empresas precisam também se adequar aos seus processos, precisam das empresas de ERP atuando junto com eles para poder incluir modelos de conciliação via Pix, mas certamente a gente acha que tem um impacto muito positivo aqui para a cadeia. Outro aspecto também interessante é fazer gestão de folha de pagamento, pagar funcionários, né, que hoje as empresas precisam ir lá e, tipo, vou pagar no 5º dia útil, né, e aí eu agendo um TED para aquele dia para um monte de gente. Com o Pix também, isso também fica mais fácil, inclusive algumas empresas que queiram se diferenciar, ela pode dizer, olha, eu não dependo aqui do 5º dia útil para te pagar, no dia 5, seja um sábado, seja um domingo, seja um feriado, o dinheiro cai na conta. E a gente sabe que para o funcionário lá na ponta, normalmente um dia a mais, um dia a menos, né, para receber, faz diferença, né? Então o Pix também pode ajudar nesse processo das empresas melhorarem a relação delas com os próprios colaboradores. Muito bom. Eu até vou contar uma história que aconteceu ontem, mas eu trabalho com tecnologia, nem vou dizer que era de 1980 para não assustar. E o meu primeiro emprego foi numa empresa que na época se chamava processadora de dados. Tá? E eu trabalhava à noite digitando o cheque, tá? Para entrar de noite, rodar em BET. Né? Eu fui dar uma palestra na faculdade esses dias e falei nisso, o pessoal traduz o que é BET. Né? Rodava à noite tudo, para o outro dia atualizar a listagem, tudo. Né? Eu brinco que hoje é muito fácil.
e fui acompanhando, né, desde esse momento que era 100% cheque, tu não existia cartão na década de 80, tu não podia descontar no cheque que não fosse na tua agência, né? E aí foi uma evolução muito grande, né? Então depois surgiu o cartão, a facilidade de compra, as maquininhas entraram no varejo. E ontem eu tive uma situação que é interessante, tu até comentou um pouco. Eu fechei um contrato pelo Instituto com um fornecedor e tinha que fazer ele perguntou, boleto ou TEF? Eu digo, não, TEF, né? Boleto, o pessoal fica dizendo que leva 2, 3 dias para processar. A gente sabe que todo dia de manhã já está no banco. Os 3, 4 dias é uma demora muito mais administrativa do que do banco. E aí, o banco que eu utilizo, 17 horas em diante, eu não posso fazer mais TEF. E era 17h15, eu fui lá, apertei o botão, fiz o TEF, fora do banco. Eu tive que agendar para o dia seguinte. Aí eu informei o fornecedor, fica até uma situação chata, ele está achando, não, tu só vai me pagar amanhã. Aí ele muito tranquilamente disse, não, então tá, então amanhã, quando tu fizer o TEF, eu libero a plataforma para tu poder acessar. Incrível. E aí eu fiquei pensando, no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Século XXI, o homem indo para Marte, nós ainda estamos baseados, eu digo que é um modelo analógico de pensamento, né? O horário que o banco funciona, de tal a tal horário, muitos dos serviços ainda estavam vinculados àquele horário. A gente sabe que tem toda a questão de processamento e tal, mas o Pix vai resolver esse tipo de problema, né? Como tu disse, eu pedi no sábado, domingo, às 11 da noite, Exato. A gente 24 horas do dia, e ainda tinha uma limitação, que era a questão do TEF ou um DOC, então eu queria falasse um pouco exatamente sobre isso, né? Essa facilidade de poder ter... Ninguém vai mais precisar dizer, olha, amanhã eu te transfiro. Não, pode ser feito agora. Eu acho que isso vai trazer uma transparência para o mercado, né? E uma velocidade de contratação de serviço muito grande, né? Sem dúvida. Inclusive, isso vai ajudar muito, né? As empresas e o lado pagador até falar, olha, eu paguei, está liquidado aí, olha, libera o serviço e traz esse desafio adicional também para as empresas, para os fornecedores, de liberar o serviço, liberar o produto, enfim, né? Liberar a sua atividade de forma instantânea, assim, vai ter que haver essa adaptação também do mercado. Muita gente está olhando só pelo lado, imagina assim, uma concessionária de energia e o cara está com a conta cortada, ele vai lá e faz o pagamento, a empresa vai lá e faz o pagamento, o pagamento está aí, não precisa esperar para liberar então a minha energia, vai lá e libera agora. Mas no mundo do e-commerce é a mesma coisa, né? Você contrata alguma coisa lá, antigamente você pagava, pedia um boleto, como você mencionou, e fazia o pagamento do boleto, e é como você disse, assim, entre bancos, né, entre transferência, até pode levar um dia, né, um dia útil para poder aparecer esse valor na conta do lado que recebe, né, o valor do boleto. Eles pedem esses dias a mais justamente pela dificuldade de conciliação, para poder ver se aquele boleto foi pago por aquela pessoa, está tudo certo, né, no produto. E tem aquela demanda também de quem vende via boleto, né, que às vezes eu vendo, o cara emite o boleto e eu não sei se eu separo o produto, não separo o produto, se eu separar, depois o cara não pagar o boleto, eu perdi uma venda. Imagina isso numa época de Black Friday, que a gente vai ver daqui a pouco, imagina isso numa época de comércio, né, mais ativo também. Então, tudo isso o Pix deve facilitar muito, deve acelerar esse processo e deve mudar, mas precisa acompanhar também uma mudança de mindset, como você falou, né, da gente sair do analógico e entender que para nós é uma mudança. Tem um filho adolescente, ele tem uma conta num outro banco digital, fiz questão que ele pesquisasse, ele escolhesse, ele fizesse o onboarding dele, o cadastro lá, e aí um belo dia ele ia sair, ainda na época que se a gente saía de casa, né, ele ia sair lá com a namorada, e aí ele falou, pai, deposita lá, transfere a minha mesada, né? Eu falei, mas é fim de semana. Daí ele falou, mas como assim, não cai na hora? Eu falei, não cai, né? A cabeça dele não funciona dessa forma. Não funciona, né? Não, né? E a gente aqui ainda tem, aí eu fui explicar para ele que não, que ia vir o Pix, e aí com o Pix que isso ia ser possível, ia ser permitido, isso no começo do ano, né? E hoje ele já está ansioso, aqui, ó, já cadastrei minha chave lá no Pix, né? Agora vai funcionar, então. Eu falei, agora vai funcionar. Mas deixa eu voltar um pouquinho para esse mundo das empresas, como você falou também, destacar um outro elemento. Quando a gente fala do Pix, aqui ajudando as empresas nesses processos todos também, a gente precisa entender que quem vai ajudar essas empresas, quem vai levar essa solução, quem vai colocar,
normalmente é uma fintech, é um banco, é um dos neobanks, um dos bancos digitais, né, provendo isso. E é muito provável que isso venha também dentro de um pacote de mais serviços financeiros agregados, de ajuda aqui a processos de gestão, de ajuda a processos de cash management. Então, assim, tem uma série de elementos aqui que podem vir a reboque de uma proposta de valor bem desenhada, voltada para esse mundo do PJ, que hoje ainda é carente, assim, né? A gente gosta de fazer essa analogia de, se eu comparo o mundo de serviços financeiros para a pessoa física na última década, o que ele evoluiu em matéria de usabilidade, de experiência, de canais digitais, assim, hoje em dia ninguém mais, assim, muito raro você vai numa agência, uma pessoa mais bancarizada, assim, né? Muito raro ali na agência, ela resolve tudo no celular, na palma da mão. No mundo das empresas, isso não aconteceu nessa velocidade, então ainda tem muito espaço para melhorar a jornada do usuário do lado da empresa, do lado da área financeira da empresa, a acessar os serviços financeiros, e a gente acha que o Pix pode ser um novo impulsionador para isso também. Não, fantástico. Citou o exemplo do teu filho, né? É difícil para essa geração entender como assim não pode, não funciona 24 horas? Não funcionava, né? Então, algo que a gente percebe que vai ser um impacto muito grande, ela entra em vigor no dia, me corrija se estiver errado, 17 de novembro. 16 de novembro. Dia 3 de novembro ela já começa em atuação, mas ainda não 24/7, em horário reduzido, num ambiente de testes, com menos usuários, mas o Go Live mesmo, ou seja, né, a entrada full ao mercado está prevista para o dia 16 de novembro. Então, nós vamos estar praticamente 10 dias da Black Friday, né? Então, esse era o desafio que o Banco Central quis colocar para o mercado, inclusive, porque ele entende que tem um impacto positivo também para a economia em gerar mais vendas, em gerar mais eficiência. Com certeza, né? Ainda tem toda essa questão do prazo, então isso que a gente enxerga. A grande empresa, ela se preparou, né? Ela tem sistemas que comportam toda essa integração muito rápida. Mas o pequeno não, né? O pequeno tem que sempre esperar o outro dia, acessar o seu banco, ver se entrou o TEF, depósito. Isso vai trazer um resultado muito bom. Outra situação que eu percebo que vai ajudar muito o mercado, há poucos dias eu chamei um profissional para instalar um aparelho em casa. E aí ele fez questão de me dizer, Paulo, tem que me pagar em dinheiro, porque se tu for fazer uma transferência, eu demoro a conseguir olhar. Então, aí eu tive que dizer para ele, não, olha, eu não tenho dinheiro hoje, eu vou ter que, então, sacar em algum lugar para depois, então, eu deixei quase uma semana para chamar o profissional por conta da dificuldade de ter que pagar ele, né? Porque ele tem dinheiro, porque ele não tem um sistema, nada que confere, diz, eu só acesso o banco quando eu estou em casa, porque o meu celular é pré-pago, e aí eu não acesso a internet na rua, não vou saber se tu me pagou. Então, isso facilita muito. Mas a outra pergunta é, pensando agora especificamente no varejo, né? Isso significa o fim das maquininhas para o varejo? Eu vejo, é algo que eu critico há muito tempo, né? A maquininha é uma invenção brasileira, né? Na China não existe maquininha, né? Em vários países do mundo, esse é um produto tipicamente brasileiro, enquanto a China já estava indo para um pagamento por aproximação, e até sem cartão, né? No Brasil a gente ainda vê um investimento em mídia na TV de praticamente todos os grandes players de maquininha, né? Isso significa que pode ser o fim das maquininhas também? A gente precisa separar alguns elementos aqui, né, até para poder entender contextos, né, da nossa realidade em relação a outros países. Um dos elementos que fazem com que a gente tenha muita maquininha no mercado, e se eu não me engano, nós somos um dos países que mais possuem, né, equipamentos POS, PIN-Pad, disponível no mercado de aceitação, porque também do outro lado a gente teve uma década muito positiva para o mercado de cartões do lado da emissão, então teve muito cartão novo entrando no mercado, muita gente que não tinha acesso a serviços financeiros passou a ter um meio eletrônico também de pagamento, normalmente um cartão, seja ele no celular, ou seja o cartão físico, seja ele em pulseira, enfim, né, e as maquininhas é o que faz essa ponte lá na ponta do varejo. Como a gente já teve esse movimento, né, de pulverização de maquininhas, e nós somos o país também com maior base de cartões com chip no mundo, né, então, assim, e o chip é um elemento de segurança crucial aqui para as transações com cartão,
não é de uma hora para outra que vai sumir a maquininha, que vai acabar a maquininha. Tem os arautos do apocalipse, que a gente costuma dizer, a partir de 16 de novembro, acabou o cartão, acabou o TED, acabou o boleto. Não, gente, assim, né, tem um processo de aculturação da população, isso atinge determinadas trilhas de pagamento mais, outras menos, né? Então, por exemplo, o mundo do crédito, o mundo do cartão de crédito, os pagamentos que envolvem crédito envolvido, inicialmente eles estão mais protegidos, né, do Pix, e isso vai continuar dizendo para o varejista que ele precisa ter a maquininha, porque vai continuar tendo gente passando lá cartão de crédito nos pagamentos. Os cartões de débito devem migrar ao longo do tempo, boa parte deles é para o Pix, mas ainda assim vai ter bastante gente também utilizando o cartão de débito. E a própria maquininha no varejo, ela vem se reinventando, né, com o passar do tempo, né? Antigamente, você precisava ter uma maquininha para capturar a sua transação. Hoje em dia, a maquininha ela já te ajuda a fazer gestão de recebíveis no próprio equipamento, já tem Smart POS aqui, que é praticamente um computador que você tem ali junto com essa maquininha, e ela vai continuar se reinventando. Então, muito provável que essa maquininha passe a ser um gerador de código QR, né, para pagamento via Pix, ou ela passa a ser um leitor de código QR também para ler, a partir do ano que vem vai ter essa modalidade no qual o lado pagador gera um código, QR Code, então eu, por exemplo, estou no supermercado, eu gero o meu código, e o caixa do supermercado escaneia o código no meu celular, e com isso ele faz lá o pagamento via Pix, né? Então, assim, vai ter uma mudança de perfil de hardware, né, no varejo, mas não significa que é o fim das maquininhas. O que significa para o varejo, eu acho que isso é muito importante, é que a oferta para ele vai melhorar. Então, aquele adquirente que bota lá a maquininha para ele, e que estava dando pouca atenção para ele, que estava sendo pouco competitivo, enfim, esse cara vai precisar se reinventar, vai precisar levar mais serviço para ele, esse cara vai precisar incorporar o Pix como uma trilha de pagamento também para ele, senão esse cara vai perder espaço no mercado. E quem sai ganhando com isso é o varejista na ponta, né? Ele vai certamente ter uma oferta melhor para ele no desenvolvimento do Pix. Seja essa oferta levada pelas empresas de maquininha ou por algum desafiante que cria alguma modalidade. E o brasileiro é bastante criativo, né? Então, assim, sempre é possível vir alguma modalidade nova, aí, alguma alternativa baseada em Pix, e a gente já tem visto alguns balões de ensaio aí interessantes no mercado. Não, excelente. Até tu fez um comentário que me chamou muita atenção, essa evolução das maquininhas, né? Dá para dizer hoje que as maquininhas elas estão até muito inteligentes, porque muitas delas, principalmente para o micro e pequeno empresário, ela é quase a sua ferramenta de gestão financeira, né? Ele tem tudo ali, todo o controle. Então, não é mais só aquela maquininha que fazia uma conexão com um meio de pagamento para aprovar ou não, né? Ela foi utilizada. Então, isso vai melhorar bastante. Muito bom. E maquininha mesmo para o pessoal ainda, tem muita maquininha que ela sai cara para a empresa também, para o adquirente sai caro o equipamento. Então, o adquirente também tem interesse em criar soluções, por exemplo, de entrada. Aquele pessoal que vende maquininha pequenininha, aquela maquininha de entrada pequenininha, tipo minizinha da vida, enfim, esse pessoal olha para o Pix também como uma oportunidade, falando, nossa, você não precisa mais de maquininha, agora você faz tudo via celular, e o importante é trafegar, é trazer o recurso para cá, para dentro do meu ecossistema. Não, exatamente. Aqui, eu moro em Porto Alegre e tem uma feira muito famosa, que é a Feira da Redenção, né? No domingo, fica lá 100, 120 artesãos, pequenos negócios, e é interessante que uma operadora de maquininha, ela coloca um quiosque a cada 100 metros, né? Exatamente porque para o pequeno não precisar ter aquele custo mensal de uma maquininha. Então, a gente compra alguma coisa, vai no quiosque, paga, volta. Isso é outra facilidade que vai trazer para esse público, né? Como colocou, bem colocado, isso vai ajudar todas as empresas, não importa o tamanho, a melhorar a sua forma de comercialização, né? Vai facilitar muito para o mercado. Exatamente, e com baixo custo, né? Isso é importante também. É importante. Outra pergunta, né? A gente está vendo já bancos se movimentando e fazendo campanhas, né? Alguns deles até deram nome, né? Deram o seu nome lá, botaram um S na frente do P lá, o Santander fazendo, né? Os bancos digitais muito ágeis, né? Eu já recebi lá para se cadastrar chaves, celular, e-mail, tudo. Tem diferença? Como é que o empresário consegue enxergar as ofertas dos bancos? Vai ter uma diferença ou é um modelo padrão para todo mundo
Como que o pequeno, principalmente o pequeno, pode entender esse emaranhado de ofertas de todos os bancos? Eu sempre trago esse assunto também, assim, para o dia a dia das empresas, e é sempre muito importante o empresário se sentir seguro, né? Então, a recomendação que a gente dá, até por uma questão de segurança, é que ele faça o cadastramento da chave dele no banco que hoje ele já atua, até para ele se sentir seguro e falar, olha, eu tenho aqui uma trilha de pagamento nova, dentro de um banco que eu conheço e que funciona. Mas é importante ele saber que, uma vez que ele cadastra essa chave, ele pode trocar essa chave, ele pode tirar desse banco e levar para outro banco a hora que ele quiser. Essa chave é um número de celular, enfim, né, um CNPJ da empresa, tem uns padrões, né, uns modelos mais bem desenhados para empresas aqui. Mas você pode fazer a migração, a portabilidade dessa chave para outro banco, para depois, quando você perceber uma oferta melhor. Como as ofertas para o mundo das empresas ainda estão começando agora, a minha recomendação é que o empresário ele não perca muito tempo nesse momento querendo comparar ofertas, porque ele não vai encontrar nada muito diferente ainda, né? Mas que ele se habilite rapidamente para poder receber via Pix e pagar também, fazer os pagamentos dele via Pix a partir dos bancos que ele já interage, mas que ele fique atento e certamente vão aparecer essas ofertas novas para o mercado, e ele saiba que ele tem essa liberdade. A hora que ele encontrar uma outra oferta que atenda melhor, que tenha mais serviços englobados junto, que traga junto uma plataforma também de gestão, de conciliação de recebíveis mais adequada para ele, ou uma plataforma de gestão de pagamentos como um todo, ele vai tirar a chave da onde ele está, vai colocar a chave no outro banco e imediatamente ele vai passar a receber isso no outro banco. Então, essa é uma das vantagens do Pix também, esse modelo de portabilidade, que aproxima muito toda a cadeia do mundo do Open Banking, que é o que deve vir na sequência depois, dando mais espaço para esse tipo de ação. Perfeito, Fabrício. Então, uma dúvida também até pessoal, né? Eu recebi principalmente dos bancos digitais muito rápido, cadastre a sua chave. E aí eu peguei um dos que eu uso, eu fui ali e cadastrei, meu celular, já coloquei meu e-mail que eu tenho, e aí o outro banco veio e eu acabei fazendo a mesma coisa. Na verdade, por exemplo, o meu número de celular, que é o único, eu vou ter uma chave somente um banco, eu não vou poder ter esse número de vários bancos. É isso mesmo. Eu posso ter a portabilidade dele. Uma chave por banco, né? Você pode ter ou seu CPF, ou celular, ou e-mail. O e-mail, os bancos têm sido um pouquinho mais reativos por uma questão de segurança, porque o CPF é único. Então, essa é a chave principal, né? Que o mercado está mirando. Por isso que a oferta que a gente tem recebido para cadastrar a chave é primeiro mirando no CPF, porque isso você não vai trocar, né? Número de celular é passível de troca, mas é mais difícil. Então, é a segunda chave aqui que o pessoal tem olhado para cadastrar. Mas eu posso cadastrar o meu CPF num banco, o celular num outro banco e um e-mail num terceiro banco. Se eu tiver mais de um e-mail, eu posso cadastrar em mais bancos também. Mas eu não posso cadastrar o mesmo CPF em dois bancos diferentes. Onde eu fiz o primeiro cadastramento, essa é a chave que vai ficar valendo. Vai ficar valendo. Então, por exemplo, a tua dica, então, para o empresário é ele esperar um pouquinho, não precisa sair correndo se cadastrar, porque a minha está falando muito, porque ele pode escolher uma opção que vai, talvez, o banco, se ele tem conta em mais de um banco, ele vai oferecer, talvez, uma condição melhor, um pacote de serviços, né? Ou se ele quer se cadastrar logo para poder receber, passar a trabalhar com o Pix, ele até pode se cadastrar no banco onde que fez a oferta para ele, no banco principal, enfim, mas ele precisa ter essa consciência, porque isso os bancos não vão contar para ele, né, que ele pode tirar essa chave do banco e mudar essa chave para outro banco. Então, normalmente, tem algumas regras lá do Banco Central, quando a gente está falando do mundo das empresas, dependendo do porte, do tipo de empresa, você pode ter várias chaves cadastradas naquele CNPJ, então, a partir daquele CNPJ mãe, eu cadastro como se fosse vários usuários, né, da minha conta Pix, e todas elas encaminham para a mesma conta, mas eu posso pegar, então, esse meu CNPJ, cadastro no meu banco principal, começo a atuar com o Pix, e a hora que eu vejo uma oferta melhor aqui, eu tiro esse CNPJ do banco principal, passo para a chave no outro banco, e isso é feito de forma imediata, rápida, e isso facilita muito também a vida dos empresários, né? Então, assim, não precisa esperar também a melhor oferta, a oferta mais adequada, porque, como eu falei, o mercado está evoluindo, nesse mundo de empresas está evoluindo, ainda a gente não vê nenhuma oferta com grande destaque, né, no mercado, raras exceções, mas para ele não perder também, poder fazer o usufruto disso desde já, que ele cadastre e depois migre a chave para onde ele vê uma oferta melhor.
Excelente, muito bom, Francisco. Esclareceu tudo. Eu, inclusive, tinha algumas dúvidas, né? Estava nessa. Como pessoa física, eu fui correndo lá, o primeiro que me deu um alertinha no celular, eu já cadastrei tudo, depois veio outro, eu fiz um cadastro, depois digo, opa, não posso cadastrar mesmo no mesmo CPF em todos, né? E tanto da minha agência como do Instituto, eu digo, não, eu estava com essa percepção, vou esperar para ver o que vai, né? Mas o CNPJ, a gente tem um banco que atende o Instituto, a gente já cadastrou exatamente para já poder logo que liberar, poder iniciar isso. Fabrício, para gente encerrar, qual é a dica que tu dá para o empresário? O que ele pode... eu preciso prestar atenção nisso para ele se preparar para esse, vamos chamar assim, um novo mundo na questão de pagamentos. Eu sempre gosto de falar para o empresário que ele tem que ter um papel ativo, né, nesse processo. Ele não pode ficar passivo também, esperando surgir aqui a oferta perfeita para a necessidade dele. Então, assim, seja você pequeno, seja você médio, você grande aqui, incomode o seu banco, sabe? Assim, olha, você hoje está me oferecendo serviços financeiros aqui na ponta, tem uma coisa aqui chamada Pix, e se o teu banco ainda não te ofereceu como PJ, procura o teu contato de relacionamento no banco e provoque ele e fala, olha, eu quero uma solução, senão eu vou partir para procurar outra que me ofereça, porque eu já entendi que isso daqui pode me ajudar bastante. Então, esse papel ativo também do empresariado, em ir atrás, em procurar, em se informar e provocar o mercado e dizer, olha, estou atento aqui, eu quero uma agenda, inclusive, em relação a isso, né, é muito positivo. A mesma coisa para o varejista que está na ponta, se o adquirente que ele atua hoje, com quem ele trabalha, né, a empresa de maquininha que está lá, colocando a solução para ele, ainda não ofereceu o Pix para ele, isso é um péssimo sinal, assim, né, de que esse adquirente está atrasado no processo. Então, procure se informar, converse com o seu adquirente, veja se ele já tem a alternativa de Pix para implantar para vocês, e veja, inclusive, que tem várias alternativas já no mercado de adquirência disponíveis, e com um processo de implantação muito simples, não tem que mexer em sistema, não tem que mexer em nada, assim, é uma homologação muito fácil, muito prática. Se alguém vier e dizer, não, mas é difícil, vou ter que fazer isso, vou ter que mandar vai ter que trocar seu sistema, coloca um pé atrás, porque tem oferta no mercado já se propondo a fazer isso de forma muito fluida, de forma praticamente invisível, transparente para o varejo. Simplesmente você habilitando esse adquirente lá, você passa a receber com Pix também e passa a usufruir desses benefícios. Muito bom, Fabrício. Bom, só tenho que te agradecer, espero que o nosso público tenha tido bastante informação. Está rodando no rodapé aqui o site da Boanerges, icia.com.br, para quem quiser fazer um contato. Se a gente receber alguma pergunta na sequência, pode me encaminhar também. Eu fico à disposição até do público, quem assistir agora e quem assistir posteriormente também, me procurar no LinkedIn, você vai me achar fácil lá, como Fabrício Winter lá no LinkedIn, eu tenho o maior prazer em atender todo mundo, e me procurar, inclusive, através da Boanerges e Companhia, também tem os contatos lá no site, e a gente tem o maior prazer em responder, em conversar com o mercado, porque eu acho que a gente está numa fase que fundamental é disseminar o conhecimento mesmo. Muito bom. Obrigado mais uma vez, aí, sucesso e parabéns pela trajetória aí. A gente vai conversar. Obrigado, Paulo. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi Fabrício Winter, da Boanerges e Companhia, uma das empresas de consultoria especializada em Pix. Então, a gente passou no rodapé o endereço do site. Mais uma vez, obrigado a todos. Se gostaram, inscreva-se no nosso canal do YouTube e apertem o sininho lá para ser alertado toda vez que a gente entrar no ar. O programa Insights Transformadores vai de segunda a sexta, sempre ao vivo, às 13h30, e você pode assistir em todas as nossas plataformas, YouTube, Facebook, LinkedIn, a qualquer momento. Obrigado, e amanhã, sexta-feira, a gente vem com o resumo da semana, que foi sensacional. Um abraço a todos e uma boa semana de trabalho.